Esse texto de Atos 9, ele é um texto que ecoa muito no meu coração. Leia comigo aí, se for possível, acompanha no telão, Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homem ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Diga amém. Esse texto, quando eu o li pela primeira vez, ele me impactou muito, porque nós temos uma visão das coisas de Deus muito engessadas, muito encaixadinhas. Ou seja, eu estou sofrendo, eu vou para a igreja, busco a Deus, arrumo uma religião e resolvo a minha vida. O caso dele não teve nada disso. Ele estava indo atrás de pessoas que serviam no caminho, que seria, os crentes da época eram chamados de aqueles do caminho, com C maiúsculo, e que eles iriam o que agora? Serem presos por professarem essa fé, por professarem as Escrituras. E aí, no meio disso aí, a Bíblia relata que a luz que desce do céu, a voz que ecoa, se apresenta diante dele, ele cai por terra, ele não cai do cavalo não, viu, amado? Alguém que foi ensinar aí, ele caiu do cavalo. Não, ainda não tem um cavalo não. Mistura São Jorge com Paulo não, viu, irmão? Aí vamos lá, volta aqui. Aí naquele ambiente, o que acontece? Deus se manifesta, ele fica cego, os homens que estavam ao redor dele ficam todos atônitos, e ali ele passa 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar. Eu quero falar muito rápido com você, mas eu quero falar de 7 coisas aqui. 7 coisas que eu e você não podemos abrir mão, que está nesse texto, de uma vida que foi impactada por Jesus. Quem foi impactada por Jesus aqui, diga amém. Diga glória a Deus. Dá um aleluia aí, um aplauso aí, meu amado. Você foi impactado, essa luz já brilhou. Você já viu isso? Você já falou, uau, essa voz falou comigo. Talvez você diga assim, mas eu nunca ouvi essa voz. Você ouve essa voz toda vez que você abre as Escrituras. Eu já ouvi essa voz lendo um escrito num caminhão. Porque eu trabalhava como representante comercial, e muitas vezes, logo assim que eu me converti, eu estava dirigindo, e eu falava assim, meu Deus, esse negócio que eu fiz, agora sou de Jesus, vou batizar, sou crente agora, que negócio estranho. E aí eu estou cortando um caminhão, e aí está escrito naquela borracha de trás, eu te escolhi. Uau! Eu chorava, irmão, chorava. Às vezes eu estava lá dirigindo, e uma luta, venda, e passava um caminhão, estou falando diante de Cristo, passava um caminhão escrito assim, tudo posso
naquele que me fortalece. Eu falava, meu Deus, mas teve vezes que eu ouvi. Teve vezes que eu ouvi. Quando eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica, aquele dia eu ouvi, primeira vez, saindo no corredorzinho apertado, com as pessoas espremidas, umas 50, 60 pessoas saindo num salão pequeno, e eu escutei uma voz: nunca mais você sairá do meu caminho, nunca mais. Tem mais de 20 anos essa voz. O que eu quero dizer para você? O que aconteceu na vida de Paulo, precisa acontecer na nossa. Tem que acontecer na nossa. Ah, mas apóstolo, teve uma aí que não aconteceu. Busque acontecer, porque Deus, Ele vai fazer tudo o que nós não pudermos. Mas eu e você temos que fazer aquilo que cabe a nós decidirmos. Tem alguém aqui? Que cabe a nós falarmos assim: não, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso. A luz brilhou, a voz eu ouvi. Eu escrevi uma sentença aqui, que diz assim, ó: depois de 16 anos, o impacto da voz de Deus no ministério, depois de mais de 20 anos, 22 anos, precisamente, o impacto na minha vida continua. Nos dias mais silenciosos, eu ainda ouço aquela voz. Nos dias mais escuros, eu ainda vejo aquele brilho. Nos dias de maiores cegueiras, eu sei que Ele está comigo todos os dias da minha vida. E Ele está com você todos os dias da sua vida. E Ele estará com você todos os dias da sua vida. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu vai acontecer, queira o inferno ou não, queira Satanás ou não, porque Ele é fiel. Aleluia! Escute, no mínimo 7 coisas. No mínimo 7 coisas nesse texto tem que bater, tem que pulsar dentro de nós. Quem tem Jesus, diga amém. Ah, já chegaram aí os amados aí. Fique de pé, pastor Marco, pastor André e o servo ali. O pastor André teve um problema no carro dele lá, quebrou, inclusive está recebendo carro de oferta hoje. Você pode dar um aplauso a ele. Pastor Marco é um amigão que Deus colocou aí por 1 ano e meio, 2 anos na minha vida, lá de Taubaté, o igrejaço. Tem coisa boa em Taubaté, irmão. Aí, ó, tá aí. E o obreiro Jadson, dá um aplauso ao Senhor por eles. Glória a Deus. Já lancharam? Deu para tomar um suco ali? Deu? Tá tranquilo? Vai reclamar depois para mim não? Então, maravilha então, você é um queridão. Ficamos 1 hora e pouco no telefone ontem. A minha mulher, a mulher dele deve ter ficado até brava. Mas vamos lá, número 1. Quem tem um impacto com Jesus, não interessa seu passado. Não dê, o único que quer te aprisionar no seu passado é o inferno. Quando você se encontra com Jesus, Ele conhece o teu passado. Mas Ele não tem preocupação com o seu passado, porque Ele quer ver o seu futuro na presença dEle. Paulo sai para matar e depois sai para dar vida, porque não interessa o meu nem o seu passado. O que interessa é que quando Cristo nos impacta, a nossa vida é mudada e transformada para a glória de Deus. Em Mateus 9:4, Jesus ele é repreendido, desconsiderado, porque ele fala assim: filho, perdoados estão os seus pecados. Aí o pessoal fala assim: quem ele pensa que é para perdoar pecados? Quem que ele está pensando que é? Ele está pensando que ele é Deus agora? Aí Jesus, que conhece os pensamentos, fala, Jesus conhece seus pensamentos, diz assim: o que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os seus pecados, ou
anda, para que você saiba, estão perdoados os pecados, mas levanta e anda. Meu amado, ali eu aprendi a coisa mais importante na vida. Claro que eu e você precisamos de milagre, mas nunca um milagre vai te garantir o reino, a vida em Jesus, a nova criatura. Porque eu já vi pessoas receberem milagres e não estarem mais na presença de Deus. Mas uma pessoa que tem seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida, pode ter certeza, o céu te espera, o céu te aguarda, independente do seu passado. Pode aplaudir com vontade. 2. Esse texto, ele me mostra uma coisa na vida de quem é impactado por Jesus. Você pode ser impactado por Jesus na igreja, num retiro, comigo, fui num culto, meu ministério, num evento. Mas você pode ser impactado por Cristo no seu dia a dia. Por isso que você sempre deve se lembrar de orar por alguém. Porque você não sabe que hora que alguma coisa pode acontecer. Por isso que eu e você fomos impactados por Jesus. E se não formos, não importa onde você esteja, o impacto de Cristo te alcança. Agora você precisa estar com o teu coração aberto. Mas Paulo estava com o coração aberto? Não! Mas ele estava convicto do que ele estava falando. Ele estava convicto do que ele estava fazendo. Mas ele estava fazendo errado. Meu amado, tem duas coisas que eu aprendi. É não fazer errado e não crer errado. Me perdoe, mas eu preciso ensinar você isso. Eu estava vindo pela Dutra agora. Centenas e centenas e centenas de pessoas correndo risco de serem atropeladas, de, sei lá, andando na beira da Dutra. E eu estava conversando com o menino que toca violino, e eu disse para ele, às vezes, eles acreditam piamente, que se eles andarem 100, 200, 220 quilômetros, 300, até tem que ver o que aconteceu, porque de São Paulo para cá estava lotado, do Rio para cá não tinha ninguém, sério, não tinha ninguém vindo. O que aconteceu? Eu falei assim, o que aconteceu é que eles estão acreditando que 200 quilômetros vai resolver um sacrifício que Jesus pede por toda uma vida. Você não precisa andar 200 quilômetros, porque 200 quilômetros é fácil andar. 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 mês. Mas eu e você, como tivemos um encontro com Jesus, vamos viver sim uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, uma vida de paz, mas vamos viver sim, até a nossa partida dessa terra, uma vida de sacrifício. Evangelho sem sacrifício não é evangelho. Se você não teve nada a perder, se você não teve nada a sofrer, talvez você não tenha sido impactado por Jesus. Talvez você está vivendo uma religiosidade, porque eu não conheço uma pessoa que foi impactada por Jesus, que não passou daquele dia em diante a ter sacrifícios, a ter renúncias. As pessoas hoje não querem ter renúncia, não querem se sacrificar. Vem para a igreja e todos os seus problemas serão resolvidos. Temos que melhorar essa frase. Vem para a igreja que você não estará mais sozinho diante de todos os seus problemas. Dá um aplauso ao Senhor aí. Vem para a igreja. Lembra de João 4:4, todo mundo indo pregar o evangelho. Jesus falou, é necessário passar por Samaria. Por que é necessário? Porque é fora de rota. Ah, mas tem tanta gente, vai ter muita gente lá? Não, vai ter uma mulher só. Ô louco, gente, nós vamos mudar a rota por causa de uma mulher só? Será que não é melhor a gente ir para a multidão? Meu amado, Jesus desembarcou numa ilha chamada Gadara, e um que foi salvo ganhou 10 cidades para ele.
Por quê? Porque ele foi impactado. Que no nome do Senhor Jesus nós saiamos dessa conferência impactado. Nós não chegamos aos 16 anos sem impacto. Nós chegamos aos 16 anos porque fomos impactados, e com os impactos da vida, o dono daquele que nos impactou continua do nosso lado, nos guardando, nos abençoando, nos sustentando e nos colocando no centro da vontade dele. Se tem alguém para dar um amém aí, dá um aplauso, por favor. 3. O impacto de Cristo precisa revelar Cristo. Como pode eu ter um impacto de Cristo e eu não revelar Cristo? Como pode Deus tomar a minha vida, mas a minha vida não pertence a Ele? Eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que acho, eu sigo aquilo que eu gosto. Não. Uma vida impactada, ela precisa entender que não sou mais eu que vive em mim, mas Cristo vive em mim. Isso fará toda a diferença na sua vida, porque na hora que a coisa está boa, você não percebe, mas quando vem o vento, quando vem as ondas, é Cristo em você que vai fazer com que você suporte. É Cristo no barco da sua vida que vai fazer com que Ele tome a direção. Tem alguém entendendo isso ou não? Mas você precisa revelar Cristo. Como é triste pessoas que trabalham numa repartição e de repente chega uma pessoa lá e fala: rapaz, você não acredita, ontem eu fui numa igreja, eu entreguei minha vida a Cristo. Cara, você precisa ir lá. Aí ele falou: não, eu sou evangélico, eu sou da igreja para sempre. Puxa, você está comigo há 2 anos, você nunca revelou isso para mim. Eu fui ontem na igreja e estou falando hoje de manhã para você ir para Jesus. Faz sentido ou não? Para quem que você fala de Jesus? Seu Instagram é de Jesus? Você revela Cristo ali? Não, eu não posso, apóstolo, porque sabe como é que é? Eu ainda não estou bem, por isso que eu não posso envolver Jesus com nada não. Então, cadê Jesus na sua vida? Cadê Jesus? É igual quando a gente vai fazer, eu acho que lá em Taubaté com o Marco não acontece isso, mas a gente vai fazer uma visita, é a Aline Barros cantando, tá lá, televisãozinha. A hora que você sai, você só escuta os pratos voando. Para que isso? Para que isso? Não, deixa rodar quem estiver rodando, é o Globo Esporte, é o jornal. Por quê? Porque o que vai revelar Cristo é o dia a dia, amado. É vida na vida. O que vai revelar Cristo é como você reage lá no seu trabalho, sendo um bom funcionário. Você era um que sempre dava nó, você se converteu. Agora você pensa diferente. Agora você é o primeiro a chegar. Você não faz mais aquele trambique. Você não gasta o telefone. Hoje ele já nem é mais isso. Mas antigamente, não vou ligar aqui porque eu não pago, mas alguém paga. Todos os momentos revela Cristo. Nossa, o apóstolo está vindo aí. Deixa eu limpar isso aqui. Por que não limpou antes? Cristo é revelado na presença. Deixa eu te explicar uma coisa. Paulo, diante de uma despedida, ele disse assim: é mais importante vocês serem fiéis a Deus na minha ausência, hein? Porque na minha presença é fácil. Até sem querer você se torna. Mas é na minha ausência que você será aprovado. Por isso que revelar Cristo passa pelo caráter aprovado. Porque caráter não é aquilo que você pensa de mim. Isso é reputação. Caráter é aquele que eu sou quando ninguém está me vendo. Mas o Deus que nos assiste, nos vê todos os dias da nossa vida. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Ele sabe. 4, o impacto de Cristo na nossa vida traz o nosso propósito à tona. Traz o porquê de nascermos. Traz o porquê de existirmos. E não importa como viemos. Quando eu me converti, eu estava feliz fazendo o que eu fazia. Representante comercial, vendendo. Maravilha! Fui para Jesus. Glória a Deus, meu nome no livro da vida. Comecei a ler Bíblia, comecei a orar.
fui batizado no Espírito Santo, aleluia, que bênção. Mas teve um dia que o meu propósito começou a ser revelado, que o meu propósito, que antes que eu existisse, já tinha sido determinado por Deus. E ali, no ano de 2001, 2 anos depois, eu vou numa conferência. Tem um vídeo aí? O vídeo está aí não? Depois eu vou numa conferência. Deus me impacta e eu falo: Deus quer algo comigo. 2001. E eu saí dali e fui fazer alguma coisa? Não! Ainda estava cego, ainda estava sem comer, ainda estava sem beber, não estava entendendo o que tinha acontecido. Agora, aquele que não gostava de ler, não podia ver um livro e comprava. Aquele que não gostava de ler, estava lendo Bíblia. E em 2005, eu entendi que eu estava representante comercial até aquele momento. Mas eu saí em setembro de 2005, vendendo feijão, leite, mas dentro de mim, eu já não era mais um representante comercial. Eu era um pastor. Mas não existia nada. Nem dirigir culto direito eu dirigia. Nem oportunidade para pregar eu tinha. E eu já contei isso aqui. Eu tinha uma escala, eram 8 obreiros. E era 1 terça por mês. Escuta essa, Marco. 8 obreiros. 1 terça por mês alguém dirigia oração. Dirigia oração. Eu ficava na expectativa. Chegava no 5º, eu já estava todo animado. Eu queria até de terno. Ficava até mal eu não ir, mas eu queria ir. Chegava na véspera, meu pastor tinha uma direção. Ô Paulo, eu estou numa direção aqui, eu vou pregar amanhã. Eu falava, puxa vida. Lá eu esperando 8 vezes. Torcia para alguém ficar doente, irmão. Mas não para morrer, só para dar vaga. Entendeu ou não? Não era morrer, não. Ficar resfriadinho. Ô Paulo, tem como você... Mas ninguém ficava resfriado. Porque meu propósito estava sendo revelado. Mas teve um dia, julho de 2006, sem igreja, sem gente, sem formação, sem estrutura, sem saber nada. Eu falei, a partir de hoje, eu vou ganhar almas para Jesus. Começamos na garagem da nossa casa, comprando 30 cadeiras plásticas, com um som alugado, uma mesinha e aquele paninho de defunto, de renda que põe em cima. De terninho, sol de 40 graus, 8 de outubro de 2006, pregando que Jesus cura, salva, liberta, transforma e batiza com o Espírito Santo. Porque é meu propósito. Eu descobri. Pessoas disseram que eu estava maluco. Pessoas disseram que é porque eu não queria dizimar, então eu queria administrar meu dízimo. Pessoas disseram que eu tinha surtado. 2 patrões meus choraram. Paulo, você não pode estar normal, Paulo. Deixa pregar o evangelho para quem não tem o que fazer. Deixa para o Marco, deixa para o André, que eles não têm o que fazer. Não, Marco é coronel, irmão, do exército aqui. André é formado na Embraer. Mas só para dar um clima. Eu falava, mas Deus me chamou. Mas sua mulher, você tem filho pequeno. Eu falei, eu sei, velho, mas Deus me chamou. Eu vou falar o que ele falou, a culpa não é minha. Eu vou falar o que ele falou e a culpa não é minha, e ele está vivo ainda. E tem testemunha. Ele falou assim, uma imagem dentro do escritório dele, ele fez assim, pelo amor de Deus, deixa isso para quem é pobre fazer. Ou seja, não tem perspectiva. Meu amado, o pregador do evangelho não é para quem não tem perspectiva, não é para quem acha legal, é para quem Deus chama. Porque se chama, ele mata o Isaac, ele queima a carroça, ele faz o que for preciso, porque aquela voz, quando fala, ninguém consegue ser o mesmo, no nome de Jesus.
Pode aplaudir aí, porque... Quinto, quando Jesus se apresenta, ele impacta tanto. A Bíblia diz que Paulo ficou 3 dias sem enxergar. Ou seja, ele reconfigura a sua visão da vida, sua visão dos valores. Sua visão é reconfigurada. O que eu pensava? Eu com 19 para 20 anos, meu pai passou uma adversidade muito grande. E eu me lembro como se fosse agora. Eu estava sentado assim, me ajeitando para ir tomar banho. E eu tive um pensamento. Para que eu nasci? Eu nasci para crescer, trabalhar e morrer. Eu falei, não compensa. Não compensa morrer logo, porque olha que vida chata. Tudo vai terminar ali. Quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci Jesus, a minha visão mudou. Eu entendi que nada vai terminar aqui, apenas está começando aqui. É esse o entendimento da vida. É isso que a vida de Cristo em nós. Aquilo que me dava prazer, já não me dá mais prazer. Como pode? Coisas que desagradam a Deus, dá prazer para aqueles que são impactados por Deus. É esquisito isso. É esquisito. Eu sou de uma época que eu não entendo isso. E os que entenderam, estão tudo caminhando para o esfriamento espiritual. Meu amado, muda essa visão. A internet misturou muito o santo com o profano. Olha quantos cantores já tiveram aí, influenciaram, começaram devagarzinho, ir para a beira do abismo, caíram e está chamando a gente de religioso. Perderam a visão. Mas não a visão que eu perdi em 1999. Perderam a visão depois de Cristo. Por quê? Porque vai brincando com a fé. Vai brincando com a fé. Ah, tudo é bobeira, tudo é ultrapassado, tudo é do passado, tudo não sei o quê, tudo não sei o quê. Vão ficando pessoas superficiais. Pessoas que continuam as mesmas. Meu amado, tem processo, diga, tem processo. Não, diga forte, tem processo. Agora o problema é que as pessoas estão parando num processo e recuando. E piorando. Não, meu amado. Esses dias fizeram um tempinho, fez canjica lá em casa. E eu vi, falei, ó, tem canjica, eu vou comer amanhã. Aí ela falou, então dá uma fervida. Para quê? Não, dá uma fervida, porque eu deixei fora, você não vai comer hoje. Dá uma fervida aí, porque senão azeda. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, que nessa tarde para início de noite, nós sejamos fervidos pelo poder de Deus, impactados pela glória de Deus, no nome de Jesus. Isso, senão azeda. Quando você vai ler a Bíblia, o que você está fazendo? Você está dando uma fervida. Você vai orar, você está dando uma fervida. Você vem quarta, você está dando uma fervida. Você vem numa conferência. Quantas pessoas? 4, 5 horas? Não vou não. Não estou aqui acusando ninguém. Eu estou falando para você ferver. Amém? Amém? Estou falando para você ferver. Mas ficaram 20 dias entubados, alguma delas. Eu fiz um propósito. Pastor Alexandre aqui, que ficou internado 20 dias, me colocaram num grupo para orar. E aí eu orei. E aí quando eu comecei a orar, colocaram no grupo, ele está piorando. Eu falei, então eu vou parar de orar, porque eu não estou entendendo não. Eu entrei para arrebentar com o negócio. Está piorando? Aí não, vamos orando. Aí eu fiz um voto, fiz um propósito. Se esse menino sair desse quadro, eu vou lá na casa dele fazer uma visita para ele. Aí ele saiu. Amém?
perdi essa visão. Estou orando. Deus falou comigo: você lembra que tem um negocinho enroscado aí que você tem que ir lá fazer uma visita para ele? Aí eu falei: Jesus, tem que ir mesmo. Fui lá. Por que eu estou te falando isso? Tem que mudar a visão. Como é que nós somos impactados por Jesus e não obedecemos a Jesus? Prometemos e não cumprimos. Falamos aquilo que não está sendo revelado na nossa vida. Eu não vim aqui pregar a melhor mensagem. Eu vim lembrar você que o nome impacto só está ali por causa de Atos 9. Porque nós, em nome do Senhor Jesus, vamos sair daqui hoje impactados pela presença de Deus. Dá um aplauso aí. Último lugar. Esse eu vou ler. O versículo 10 de Atos 9. Versículo 10 de Atos 9. Olha o que diz. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita. Olha aí, hein? A dica. Pegou aí, não? Vou repetir. É Bíblia. Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos, para que voltasse a ver. Último lugar. Fecha o ciclo aqui. Quando somos impactados por Cristo, é impossível. Eu não estou dizendo que é difícil. Eu estou dizendo, é impossível não sermos reconfigurados nos relacionamentos. Impossível. Pastor Aguiar Valvassouras, em 2005, no Conferência Segredo do Coração, pregando na conferência que Deus me impactou muito forte. Ele namorava uma moça, e ele chegou para a moça e falou: você precisa conhecer a obra missionária que eu estou. Pastor Aguiar Valvassoura, maior igreja de Campinas. Contei esse testemunho para ele. Ele pregou uma mensagem chamada: que sonho é este que tiveste? E ali, pregando, ele terminou contando que ele tinha uma namorada, apaixonado. E um dia a namorada dele veio visitá-lo. Ficaram noivos. Foi embora. Aqueles namoros. E aí ele convidou ela para ver como estava a obra missionária no qual a igreja do Nazareno tinha enviado ele. E ela foi. E ela passou 3 dias no campo missionário. E chegou o dia dela ir embora. No ponto de ônibus, ela disse assim para ele: Aguiar, eu amo você, mas eu não quero gastar a minha vida desse jeito. Ela levantou, o ônibus chegou e disse assim: a gente vai conversando pelas cartas. Ele ficou arrasado. Eu estou falando, tem um CD. Eu dei mais de 50 cópias de CD dessa mensagem para pastores amigos. Vou ter que te dar uma, Marco. Você escute. Todas as cartas que ela mandou, daquele dia em diante, ele escrevia: ao remetente. Chegava outra carta 15 dias depois: ao remetente. E ele conta: eu não abri mais nem uma carta, porque nada é maior do que o meu relacionamento com Jesus. Você pode dar um aplauso a ele? É pesado. Vai ver quem ele é hoje. Procura lá depois em Campinas, Igreja do Nazareno. Jubilou agora. Mas ele tinha 20 anos de idade.
Escute, quando eu me converti, e muita gente não sabe essa história, eu fui frequentando os mesmos lugares. No início até funcionou, mas com o passar do tempo, aqueles lugares começaram a afrontar a minha fé. Toma um gole aí. Seu pastor não manda em você agora? Seu pastor manda em você? E agora você tá metido. Você está pensando que é melhor que a gente? E ali, ó, eu até tentei. Mas chegou uma hora que eu falei, infelizmente, amo todos, mas esses ambientes eu não consigo mais. Não é porque eu sou melhor, é porque eu também estou lutando para andar com Jesus. Quando a sua vida é impactada por Cristo, se prepare para novos relacionamentos. Olha aí, até trovejou. Se prepare para mudanças sociais na sua vida. Se prepare para novas conexões. Se prepare. Se prepare. A obra de Deus, a sua vida em Deus, seja o que for, vai passar por isso. Uma nova visão da vida. Vai passar por novos relacionamentos. E muitas pessoas nesses 7 ambientes, algumas travam logo no primeiro. É a parábola da semeadura. Umas caiu em solo rochoso. Uma ave de rapina pegou. Você não será impactado para continuar sendo a mesma pessoa. Você é impactado para ser a pessoa que Deus escolheu para que você seja. Você está entendendo isso? Tem uns jovens aqui, na hora depois eu vou contar de um menino aqui. A gente não sabe quem é que está do nosso lado. A gente não sabe uma criança que está ali no ministério infantil, o que ela representa. Novos relacionamentos. Deus vai preparar novas conexões para você. Quem está aqui, diga amém. E olha, eu só vou dar um parênteses aqui. Essas novas conexões, aprenda com Jesus sobre relacionamento. Não vou pregar isso, porque nós vamos orar. Mas aprenda sobre isso em relação a relacionamento. Porque muitos estão sucumbindo só por causa de relacionamentos. Não consegue ser firme com Jesus porque as mesmas amizades, não consegue fazer as coisas debaixo de honra, porque as mesmas amizades, a culpa não é deles. Porque você pode pegar uma pessoa cheia de saúde e colocar num ambiente contaminado, ela não purifica aquele ambiente. Só Jesus que toca em morto e purifica o morto. Quem está aqui, diga glória a Deus. Escute. Jesus, no mínimo, ele ensina sobre 5 níveis de relacionamento. O primeiro é a multidão, diga multidão. O segundo é discípulo, diga discípulos. A terceira é 12 discípulos, diga 12 discípulos. O quarto é Pedro, Tiago e João, diga Pedro, Tiago e João. E o quinto nível é o discípulo que Jesus reclina a cabeça, diga o discípulo que Jesus reclina a cabeça. Jesus nunca falou que João é o discípulo amado. Foi João que disse de si mesmo. O discípulo a quem Jesus ama. É ele que escreveu aquele negócio lá. É igual eu falar que eu escrevi. Jesus não falou, mas ele se sentia. É uma multidão que nem nome tem. São discípulos que já andam no caminho dele. São 12 que estão mais perto. São 3 que ficam num canto separado. E tem um que é um outro nível de intimidade. Deus vai colocar na sua nova vida pessoas em determinados níveis para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você é o agente modificador da vida de alguém, e alguém é o agente modificador da sua vida. Isso é discipulado, é relacionamento. Por isso é importante um cafezinho. Por isso é importante participar de um grupo para sempre. Por isso é importante se envolver no voluntariado. Por quê? Porque você cria laços de relacionamento. O pastor Marcos saiu de um velório e veio aqui. Andou 100 quilômetros. Isso é o quê? Relacionamento. Eu saio de São José, vou lá na casa dele, lá tomar um café. Isso é o quê? Relacionamento.
Você com o seu irmão do lado, com aqueles que estão chegando, com aqueles que vão chegar, amém? Seja esse que vai pegar na mão daquele que está cego, daquele que se converteu, e vai ajudá-lo a sair do nível de Saulo e entrar no nível de Paulo, que vai sair do nível de perseguir. Eu persegui a minha mulher, 1 ano e meio eu persegui minha mulher, que ela foi para a igreja primeiro que eu, 1 ano e meio, persegui, né? 1 ano e meio, está indo para a igreja? Tô. Pegou o dinheirinho do pastor? Tem que pegar o dinheirinho dele, tem que pegar o dinheirinho dele. Você vai na igreja? Vou. Ó, eu já estou avisando você, hein? Eu não casei com um crente, hein? Não quero saber desse negócio de saia comprida, cabelo comprido, não vem não, hein? Não vem com esses negócios não, eu não estou nessa não, hein? Ó, pelo amor de Deus, vai dar problema, hein? E outra coisa, a minha filha não vai ser batizada lá em igreja evangélica não, hein? Perseguindo. E aí eu entendi. Você vai ver o quanto é padecer pelo meu nome. Você está entendendo? A véspera do batismo dela, fui numa festa, tomei todas as canjibrinas, ela esqueceu a chave na casa onde era a festa, eu já estava alcoolizado, xinguei ela, briguei com ela, fiquei deitado na garagem, falando, pode ir lá pegar a chave, eu não vou não. Isso era uma sexta-feira à noite, e ela ia batizar no sábado, 2h da tarde. Quantas pessoas, só porque é um marido, porque é um amigo, uma esposa, um filho, um patrão, zoou, e ele não voltou mais para a igreja. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, não abra mão do seu relacionamento com Jesus, porque quando todos, não é por isso, porque quando todos te deixarem, a cama vai ter um pezinho de amassado, é Ele sentado do seu lado. Dá um aplauso a Ele, é Ele sentado do seu lado.